Essa é a Web Rádio para quem ama Jesus. Mateus capítulo 14, versículo 29, que diz o seguinte: Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima das águas, em direção a Jesus. Esse é um texto bastante conhecido por toda a igreja, por toda a noiva de Cristo. É um texto onde a igreja, onde vários pastores têm ministrado em cima desse texto. E nesta noite, de uma breve reflexão, eu quero que você entenda algo diante do título ao qual nós colocamos sobre esta mensagem. É tempo de andar sobre as águas. As águas nesta noite podem representar, queridos, para você, o problema em seu casamento, o problema com seus filhos. Nesta noite as águas podem ser representadas, não sei o problema qual você está enfrentando, mas eu quero profetizar sobre a tua vida, que é tempo de andar sobre as águas, é tempo de andar sobre as dificuldades, é tempo de andar sobre o impossível, queridos. E nós vamos entender nesta noite que nós só podemos andar sobre o impossível quando Jesus, quando a palavra dele é liberada sobre a nossa vida. Nós acabamos de ler aqui um texto bastante conhecido, aquele texto onde Pedro se encontrava diante de um barco, dentro de um barco, juntamente com a tripulação, e de repente nós podemos ver aqui no texto, se você ler todo o texto de Mateus 14, do 22 ao 36, você vai poder ver que Jesus ele aparece ali do nada, e a Bíblia diz que eles estavam em meio a um oceano, em meio a um lago, e de repente Jesus aparece. A Bíblia diz que no momento em que Jesus aparece, aquelas pessoas, a tripulação, os homens que estavam naquele lugar, os discípulos que estavam naquele lugar, eram pessoas que andavam com Jesus, eram pessoas que conheciam Jesus, mas naquele dia, naquela ocasião, eles não reconheceram Jesus. A Bíblia diz que muitos exclamavam dizendo: é um fantasma. Mas Pedro disse: Senhor, se é o Senhor mesmo, permita-me que eu vá até o Senhor estar. E aqui é onde eu quero aplicar a nossa mensagem de hoje. E para que nós possamos entender algo, queridos, a nossa caminhada com Deus, ela está baseada na fé. A nossa caminhada com Deus, ela está baseada na fé. Se você for no livro de Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 3, Gênesis capítulo 1, do versículo 1 ao 3, olha só o que a palavra do Senhor nos diz. Gênesis 1, do versículo 1 ao 3. No começo, Deus criou o céu e a terra. A terra era um vazio, sem nenhum ser vivente, e estava coberta por um mar profundo. A escuridão cobria o mar, e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Versículo 3, então Deus disse, olha só, então Deus disse, haja o quê? Haja luz, e a luz começou a existir. Queridos, nós precisamos entender a primeira coisa nesta noite, que o Deus ao qual nós servimos, ele é um Deus de fé. Ele é um Deus que traz à existência coisas que não existem. Ele é um Deus que olhou para aquele mundo sem forma, vazio, e ele disse, olha, haja luz, e a palavra de Deus diz que houve luz. Então nós entendemos que o Deus ao qual nós servimos é um Deus de fé. Se nós formos também lá para Gênesis capítulo 1 também, no versículo 26, diz assim, aí ele disse, agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, se parecerão conosco, eles terão poder sobre os peixes, sobre as aves, sobre os animais domésticos e selvagens, e sobre os animais que se arrastam pelo chão. Ou seja, Deus criou o homem conforme a sua imagem e a sua semelhança. Então eu entendo o que nesta noite? Vamos lá, para que você possa entender. Se Deus é um Deus de fé, e se eu e você fomos criados exatamente como Deus é, parecidos
parecidos com Deus, iguais ao Senhor, semelhantes ao Senhor, nós somos pessoas de fé. Se nós somos pessoas de fé, nós podemos dizer que o nosso irmão Pedro era um homem de fé. E naquele momento ele se encontra diante de uma dificuldade. As pessoas que estavam ao seu redor estavam exclamando, dizendo que era um fantasma, dizendo que não era Jesus, duvidando que Jesus poderia estar ali. Mas Pedro, olha só, somente Pedro foi ousado o suficiente para poder andar por cima das águas. Eu quero te dizer o seguinte, queridos: talvez você está passando por um problema e você tem fé, está dizendo: olha, eu vou vencer essa doença, eu vou vencer esta tempestade, eu vou vencer este problema que eu estou enfrentando, este obstáculo que eu estou enfrentando. Mas talvez as pessoas que estão ao seu redor estão dizendo: olha, não tem mais jeito, olha, acabou, não tem mais jeito, você não vai conseguir. Ei, eu quero te dizer uma coisa, meu amado e minha amada: fique apenas com aquilo que a palavra de Deus diz ao seu respeito. O diabo pode dizer que é o fim, mas Deus diz: é apenas o começo de grandes coisas que eu estou e vou realizar na tua vida. Então Pedro estava diante daquele problema, Pedro estava diante daquela tempestade. Mas de repente Pedro diz: olha, Senhor, se é o Senhor mesmo, permita-me que eu vá até o Senhor, até aonde o Senhor está. A palavra de Deus diz, queridos, que Jesus olha para Pedro e diz: Pedro, vem. Sabe, amados, naquele momento Pedro ele não andou sobre as águas. Eu quero te dizer que naquele momento Pedro andou sobre a palavra que foi liberada sobre Pedro naquele momento. A palavra que foi liberada através de Jesus. Eu quero te dizer, existem pessoas que estão andando sobre as águas, e existem pessoas que estão andando sobre a palavra de Deus. E entre esses dois caminhos, amados, existe um abismo muito distante, existe uma distância enorme em andar na palavra e andar na palavra de Deus, andar sobre as águas, melhor dizendo, andar sobre as águas e andar sobre a palavra de Deus. Pedro não simplesmente andou sobre as águas, Pedro andou sobre a palavra de Deus. Mas, meus amados, se nós formos prestar atenção, a palavra diz que na hora que Pedro desce do barco, melhor dizendo, ele começa a caminhar sobre as águas. Cara, isso é loucura para as pessoas que pensam de forma natural. Uma pessoa andar sobre as águas, como é que é isso? A palavra de Deus diz que Pedro andou sobre as águas, mas ele não somente andou sobre as águas, ele andou sobre um comando que foi dado por Jesus Cristo, sabe? E a palavra de Deus diz que naquele momento Pedro começa a andar sobre as águas. A minha Bíblia não diz exatamente quantos passos Pedro ele conseguiu dar até onde Jesus estava, mas eu acredito que ele conseguiu dar uns 3, 4, 5 passos, não sei. Mas a Bíblia diz que de repente, depois de uns 4, 5 passos, Pedro começa a dar atenção para aquilo que estava ao seu redor. Pedro começa a dar atenção, ele começa a ver que a tempestade realmente estava grande. Ele começa a perceber que realmente os ventos estavam fortes. E cara, de repente, Pedro tira o foco de Jesus. Pedro tira o olhar de Jesus e começa a colocar o seu olhar nas circunstâncias e nas dificuldades que estavam acontecendo ao seu redor. E nesta noite nós podemos tirar a segunda verdade em cima desse texto: não tire o seu olhar de Jesus, porque se nós tiramos o nosso olhar de Jesus, nós corremos um sério risco de afundar na nossa caminhada. E a Bíblia diz que Pedro ele começa a afundar. Afundar por quê, irmão? Afundar porque ele tirou os olhos de Jesus. Afundar porque ele tirou os olhos da palavra.
Afundar porque ele começou a dar atenção para aquilo que estava ao redor, para os problemas, para as dificuldades. Meu amado, minha querida, você que está nos escutando, você que está me assistindo nesse momento, eu quero te dizer, eu não estou dizendo para você jogar a poeira para debaixo do tapete. Eu não estou dizendo para você viver como se os problemas não existissem, até mesmo porque Jesus disse que nesse mundo nós teríamos problemas, nesse mundo nós enfrentaríamos dificuldades. Mas amado, eu quero te dizer em nome de Jesus, quando nós estamos caminhando sobre a palavra de Deus, o vento pode estar forte, a tempestade pode estar forte, mas se eu estou com meu olhar fixo em Jesus, ou seja, fixo na palavra, o verbo vivo que se fez carne e habitou entre nós, queridos, nada pode me destruir, nada pode me alcançar, porque o meu olhar está fixo em Jesus. Quando o meu olhar está fixo em Jesus, 1000 caem ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não sou atingido. Aleluias! Quando a palavra de Deus fala sobre isso, meu amado, ele está falando sobre um posicionamento diante do Senhor. Como é que você tem se posicionado diante do Senhor? Você tem se posicionado diante do Senhor ou diante dos problemas? Porque se você se posicionar diante dos problemas, você vai correr um sério risco de perder para os problemas, de afundar nesta caminhada. Mas se você está com o seu olhar fixo em Jesus, você corre um sério risco de viver aquilo que Deus tem para você aqui nesta terra. E para nós encerrarmos, a palavra de Deus continua dizendo que no momento em que Pedro afunda, presta atenção nesta parte, no momento em que Pedro afunda, a minha Bíblia diz que imediatamente, amados, Jesus estendeu as mãos para Pedro e segurou ele e disse assim: filho, por que você duvidastes? Por que tanta pequena fé está no teu coração nesse momento? Por que tão pouca fé está assolando o teu coração nesse momento? E a Bíblia diz que Jesus, ele agarra Pedro naquele momento por sua mão e ele volta para o barco. Talvez você que está me escutando nesse momento, talvez você que está me assistindo nesse momento, você já afundou. Talvez você estava num barco, desceu do barco, caminhou sobre as águas, mas começou a afundar. Eu quero te dizer, se você afundou, tem jeito sim. Se você entregou os pontos, tem jeito sim. Levanta agora, porque o Senhor te estende as mãos nesse momento e diz: olha, eu sei que você tem pouca fé, eu sei que você nesse momento está fraco, eu sei que você nesse momento está afundando, mas eu estou aqui estendendo as mãos e dizendo: vem, filho, porque agora eu vou te carregar num colo, juntamente, eu vou te carregar num colo e vou te levar para um lugar seguro. Naquele momento Pedro foi amparado por Jesus e voltou com Jesus para o barco. O barco simboliza para nós um lugar seguro, um lugar aonde Jesus habita. Eu quero deixar essa palavra para você. Que Deus abençoe você e que Deus te guarde. Feche os teus olhos nesse momento, eu quero orar por você. Pai amado, Pai querido, graças eu te dou por esta rica oportunidade de poder levar o teu evangelho, meu Deus, aos 4 cantos do mundo nesse momento, Pai. Meu Deus, nesse momento, Senhor, aonde estiver uma pessoa me escutando, aonde estiver uma pessoa me assistindo nesse momento, meu Pai, eu declaro, mesmo que essa pessoa, meu Senhor, já afundou, eu sei que existem pessoas nesse momento que estão ainda no barco, eu sei que existem pessoas nesse momento, meu Pai, que ainda estão caminhando sobre as águas, eu sei que existem pessoas nesse momento que estão dando atenção para os problemas, eu sei que existem pessoas nesse momento que já afundaram, meu Pai, que já desistiram, que já abriram mão
do seu ministério, que já abriu mão da sua família, que já abriu mão dos seus filhos, que já abriu mão do seu marido ou da sua esposa. Meu Deus, debaixo, meu Deus, da tua autoridade, Senhor, debaixo, Senhor, da autoridade que o Senhor derramou sobre a minha vida, eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor estendendo as mãos para este homem, estendendo as mãos para esta mulher e dando uma nova chance, e escrevendo uma nova história e dando um novo rumo, Jesus. Pai, em nome de Jesus, escreve uma nova história para este homem e para esta mulher, Pai. Eu declaro, Senhor, eu declaro que todo espírito de dúvida, que todo espírito de medo, Pai, que está pairando sobre a vida, que está controlando a vida deste homem e desta mulher, eu repreendo agora em nome de Jesus e declaro o Espírito de Deus habitando e conduzindo a vida deste homem e desta mulher a partir de hoje, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Receba esta oração da parte do Senhor em nome de Jesus. Eu agradeço a oportunidade. Que o Senhor te guarde e que o Senhor cuide da tua casa em nome de Jesus. Muito obrigado. Que Deus te abençoe.